Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste que as tarifas vão proteger os consumidores, a realidade é totalmente diferente. As grandes redes de varejo dos Estados Unidos estão fechando lojas e aumentando preços. Mas o que promete ser um ajuste econômico pode estar mais perto de uma crise global. Vamos explorar as consequências dessa política e o que está por trás dessa reviravolta. Trump told Walmart to, quote, eat the cost of rising tariffs so they can keep prices low for consumers. A retail giant is closing stores. Walmart plans to shut down 269 stores. World's biggest retailer by volume and profit, that would be Walmart, warned today that it may have to start raising prices later this month due to President Trump's tariff policy. A tempestade das tarifas, Walmart e a crise imediata. O impacto das tarifas impostas por Trump finalmente chegou e o consumidor comum está pagando a conta. Walmart, a maior varejista do mundo, foi atingida. A promessa de manter os preços baixos foi quebrada. O que vimos foi o aumento nos preços e o fechamento de 269 lojas. A pressão das tarifas está indo além do limite das grandes redes de varejo. A Walmart anunciou que os preços dos produtos subiriam. A carne, que custava $9, agora custa $14. O aumento foi de 55%. O custo de alimentos básicos, como arroz e alface, subiu 30%. Um aumento tão repentino que pegou os consumidores de surpresa. A gigante do varejo teve que demitir mais de 50 mil funcionários. A estratégia de just in time, que sempre foi a base de sua operação, deu errado. Sem conseguir absorver os custos das tarifas, a empresa foi forçada a mudar sua logística e, com isso, comprometeu seu estoque. No segundo trimestre deste ano, Walmart teve um prejuízo estimado de $25 bilhões. A realidade é que, por mais que o presidente Trump tenha insistido para que as empresas comam as tarifas, Walmart, como muitas outras, não conseguiu manter a promessa de preços baixos. As tarifas impostas por Trump criaram uma reação em cadeia que foi sentida em todos os setores. Isso é fato. A fragilidade oculta. O colapso das redes de suprimentos. Cerca de 30% dos produtos vendidos pela Walmart nos Estados Unidos vêm de países como China, México e Vietnã. Isso significa que as tarifas impostas pelo governo Trump não afetaram apenas o preço dos produtos, mas também todo o sistema que mantinha essas mercadorias fluindo para as prateleiras das lojas. Cada item importado passou a ser taxado, elevando seus custos de produção e transporte. Um produto que custava $5 para ser importado agora custa $7, devido às tarifas adicionais de até 145% sobre as mercadorias chinesas. As empresas dependem de fábricas no exterior. Elas não têm alternativas rápidas para mudar de fornecedor. Walmart, que dependia fortemente de fabricantes chineses, teve que buscar soluções alternativas, como o Vietnã ou a Índia, mas esses países atingiram o limite de produção. Os preços das mercadorias aumentaram, os prazos de entrega ficaram mais longos e a qualidade foi afetada. A ideia era manter o estoque o mais enxuto possível, sempre reabastecendo conforme a demanda. Mas, com as tarifas e a instabilidade nos acordos comerciais, esse modelo não foi capaz de lidar com a pressão e o impacto se espalhou. Empresas de médio porte que dependem da Walmart para a distribuição de seus produtos agora se veem sem opções. O preço do transporte, que já estava alto, subiu ainda mais, triplicando em algumas rotas entre a Ásia e os Estados Unidos. O custo de enviar um container de mercadorias de Shenzhen a Los Angeles, que custava $3.500, agora chega a $6.500. Esses números são insustentáveis para qualquer empresa, especialmente para as menores. Mas a verdadeira falha é estrutural. O sistema global de comércio, que parecia imbatível e eficiente, agora está à beira do colapso. O que estamos vendo é uma transformação forçada e desordenada da economia global, onde as dependências externas se tornaram uma bomba relógio prestes a explodir. O colapso do varejo, Walmart e o preço do fracasso. À medida que os preços subiram, o desespero aumentou entre os consumidores dentro da própria empresa. Executivos estavam divididos sobre como enfrentar a situação. Doug McMillon, o CEO da Walmart,
tentou assegurar aos analistas que a empresa faria o melhor possível para manter os preços baixos, mas as declarações de John Rainey, o CFO, contaram uma história diferente. Rainey deixou claro que a empresa estava enfrentando dificuldades em manter os preços acessíveis diante das tarifas. "Não podemos absorver tudo", disse Rainey. "Os consumidores verão os preços subindo e não há como evitar isso. De um lado, temos os executivos que querem salvar a imagem da empresa e minimizar os danos ao relacionamento com o cliente. Do outro, a realidade das tarifas, que impõem custos insustentáveis. Isso criou um ambiente de tensão interna, onde decisões conflitantes sobre como agir foram tomadas em tempo recorde. Walmart tentou, em vários momentos, dar a entender que tudo estava sob controle, mas à medida que os números e os problemas logísticos se acumularam, ficou claro que a empresa estava tentando corrigir o que parecia ser uma missão impossível. As consequências do aumento nos custos não pararam por aí. Os fornecedores de Walmart, principalmente os chineses, começaram a reduzir a produção e até algumas das maiores fábricas de brinquedos e eletrônicos na China tiveram que cortar sua produção em até 70%. O setor está no limiar de uma crise ainda maior, com outras grandes empresas como Target e Costco enfrentando dilemas semelhantes. O setor de varejo está prestes a passar por uma reestruturação radical. A única certeza é que as promessas de preços baixos são um passado distante. O efeito cascata, a reação global às tarifas de Trump. A China, principal alvo das tarifas, foi a primeira a responder com retaliações implacáveis. A imposição de tarifas sobre produtos chineses foi recebida com uma série de contramedidas que afetaram diretamente os produtos americanos. As exportações de soja, uma das principais commodities agrícolas dos Estados Unidos, caíram 25%. Isso gerou enormes perdas para os produtores americanos. O preço da soja despencou, afetando diretamente a economia rural e as famílias que dependem dessa produção. O setor agrícola, já fragilizado pelas condições climáticas e políticas internas, foi deixado à deriva, sem alternativas viáveis para compensar as perdas. O governo chinês também anunciou um boicote estratégico a algumas marcas americanas, como a Tesla e outras empresas de tecnologia, com ações dessas empresas caindo consideravelmente na bolsa. A União Europeia, que já enfrentava uma relação delicada com os Estados Unidos, viu na imposição das tarifas uma oportunidade de agir. Em resposta, a União Europeia impôs tarifas de 25% sobre uma gama de produtos americanos, desde motocicletas e produtos agrícolas até vinhos e queijos. Com as tarifas, os preços de diversos produtos aumentaram em todo o mundo. No Reino Unido, os preços de carros americanos subiram, afetando diretamente o consumidor britânico. Além disso, a pressão nos custos de produção foi sentida na indústria europeia, que teve que ajustar seus preços e se adaptar ao novo cenário de tarifas. As economias da Alemanha e da França, que têm uma relação comercial robusta com os Estados Unidos, sofreram os efeitos do protecionismo de Trump. Não só os aliados tradicionais dos Estados Unidos sofreram com as tarifas, mas também outros países com os quais Trump havia tentado firmar acordos. O México foi forçado a lidar com tarifas sobre produtos que até então transitavam livremente entre os dois países. O impacto afetou a produção de automóveis, eletrônicos e outros bens que dependem do comércio transfronteiriço. A reação do México foi rápida e a pressão aumentou sobre o governo americano para buscar uma solução que não levasse a uma escalada de tarifas. A verdadeira surpresa está em como os mercados emergentes reagiram. Países como Índia, Vietnã e Malásia viram uma oportunidade de capturar parte do mercado que antes era dominado pela China. O Vietnã passou a ser um centro de produção para muitas empresas que antes dependiam da China. Isso gerou um crescimento nas economias desses países, mas também criou uma nova dinâmica no mercado global, com novas tarifas e acordos comerciais sendo firmados para contornar as barreiras estabelecidas pelos Estados Unidos. A guerra comercial de Trump reconfigurou a dinâmica do comércio mundial, mas até onde as nações podem ir antes que essa batalha econômica realmente afunde o sistema global? O impacto no bolso, o preço da guerra comercial para o consumidor comum. Até quando as famílias poderão suportar esses aumentos constantes? Como continuar pagando os mesmos produtos e serviços com uma inflação galopante e salários estagnados? O consumidor comum,
que antes vivia sua rotina de compras sem grandes preocupações, agora se vê obrigado a tomar decisões mais difíceis. Os gastos com alimentos e produtos essenciais já representam uma fatia maior do orçamento familiar. Economistas estimam que uma família americana agora gasta, em média, $1.000 a mais por ano apenas com alimentos e produtos essenciais devido às tarifas. E com a inflação já nas alturas, esse aumento está gerando um impacto psicológico, criando um sentimento de insegurança no cotidiano das pessoas. A verdade é que a guerra comercial e as tarifas impostas por Trump mudaram o panorama do consumo. O impacto está claro e é inegável. O que espera o futuro da economia global? Então, o que vem por aí são 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é que, se a guerra comercial continuar, não será só o Walmart que sofrerá. Outras grandes redes, como Target, Costco e Home Depot, provavelmente seguirão o mesmo caminho de falências e fechamento de lojas. A dependência de cadeias de suprimentos globais e a incapacidade de absorver tarifas podem forçar as empresas a repassar os custos, tornando os preços mais altos do que o consumidor consegue pagar. A consequência disso seria uma queda significativa no poder de compra, aumentando a desigualdade e gerando uma crise no consumo. No segundo cenário, com um olhar mais otimista, podemos ver a adaptação do comércio global a essa nova realidade. Países como Vietnã, Índia e outros produtores emergentes poderiam se beneficiar, capturando parte do mercado que antes era dominado pela China. As grandes empresas de varejo poderiam reconfigurar suas cadeias de suprimentos e se adaptar a novos acordos comerciais. No entanto, essa adaptação exigiria tempo e a constante flutuação de tarifas, o que dificultaria a estabilidade necessária para uma recuperação econômica robusta. As mudanças seriam graduais e demoradas, com muitos setores ainda lutando para se ajustar ao novo cenário global. O terceiro cenário envolve uma possível solução diplomática. Com os impactos financeiros e sociais se tornando cada vez mais evidentes, é possível que a pressão interna e internacional force uma mudança de estratégia. A desescalada das tarifas e a busca por novos acordos comerciais podem restaurar o comércio global e a estabilidade. No entanto, isso exigiria uma grande reconfiguração das políticas econômicas atuais, algo que não parece provável a curto prazo, dada a postura protecionista de muitos governos. As negociações com a China, a União Europeia e outros parceiros comerciais poderiam trazer alívio, mas a reconstrução da confiança no sistema de comércio global levaria anos. O fato é que, independentemente do cenário, a mudança será desastrosa. O preço da guerra comercial será pago a longo prazo, com consequências que ainda nem podemos prever totalmente. Você acha que as grandes redes de varejo vão sobreviver à pressão das tarifas, ou estamos vendo o início do fim para elas? Como você tem lidado com o aumento dos preços dos produtos essenciais no seu dia a dia? Você acredita que um acordo diplomático pode realmente aliviar a pressão econômica, ou o protecionismo está aqui para ficar? Se você se interessou por esse tema e quer entender mais sobre as mudanças que estão acontecendo no comércio global, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. O futuro da economia está em jogo e nós vamos acompanhar tudo de perto.